Olá, estudantes. Essa semana iremos trabalhar com ângulos. Então, vamos entender quais são os itens que compõem a medida do ângulo, como também os seus tipos de ângulos. Bem, para medirmos um ângulo, nós precisamos do transferidor, né? Que é esse instrumento aqui, como vocês podem ver. Acredito eu que vocês devam ter um em casa. E o ângulo, ele possui três unidades de medidas, que é o grau, que é quando a gente mede essa parte aqui, ó, separado por duas retas, e temos o minuto e temos o segundo. Então, quando vocês forem medir a abertura de um ângulo com o transferidor, então vocês podem se deparar somente com o grau, se ele der uma medida exata, né? Do 0 aqui, por exemplo, até o 10, você vai ter aqui no caso, né, 10 graus, né? Até chegar no 90 graus, e se chegar aqui nesse próximo, 180 graus. Então, se não chegar de forma exata, você vai ter minutos e você vai ter segundos. Então, o que é importante vocês saberem é que em 1 grau, ou seja, 1 grau desses aqui, ó, quando você mede, né, 1 grau, ele vai equivaler a 60 minutos. Então, se você tem aqui na abertura do ângulo 1 grau, vai equivaler a 60 minutos, que é uma unidade de medida do ângulo. Se você tem 1 minuto, você terá 60 segundos. Certo? Então, só para efeito de exemplificação, se você tem aqui, ao medir um ângulo, por exemplo, do 0 até chegar aqui, vai dar 10 graus, certo? Então, se você tem 10 graus aqui, é o mesmo que 600 minutos, porque cada grau equivale a 60 minutos. Então, se eu faço uma pergunta, quantos minutos tem, né, na abertura desse ângulo aqui, do 0 até chegar no 10, então você vai ter 10 graus, se cada grau equivale a 60 minutos, você terá 600 minutos, certo? E aqui você tem a outra unidade de medida, que é 1 minuto. Um minuto vai equivaler a 60 segundos, né? É algo parecido com a unidade de medida de tempo, né? Já que 1 minuto realmente tem 60 segundos. Então, você pega aqui, por exemplo, né? Se você tem 1 grau aqui, né? Uma pequena diferençazinha aqui para medir esse ângulo de um lado para o outro, do 0 até 1 grau. Então, se você tem 1 grau, você vai ter 60 minutos. Então, se eu perguntar, a abertura do ângulo parou no 1. Quantos minutos você tem aí? Você vai colocar, tenho 60 minutos, né? Então, você consegue tanto medir em grau, como também, se quiser transformar em minutos, também você consegue. E aí, continuando aqui a exemplificação, para que vocês entendam as etapas. Então, se eu tenho, né, uma suposição que esse ângulo está medindo 1 grau, certo? Então, se ele mede 1 grau, é o mesmo que 60 minutos, né? 1 grau equivale a 60 minutos. E nesse caso, se fosse para me saber, né, quantos segundos equivale esse grau, aí você vai para a unidade. Bem, se 1 grau equivale a 60 minutos, então aqui eu tenho 60 minutos. Então 60 minutos, né, vai multiplicar por 60. Então 60 vezes 60 dá 3.600 segundos. Então 1 grau equivale a 60 minutos, que equivale a 3.600 segundos. Então tá aí as subdivisões das medidas do ângulo.
Dando continuidade, pessoal, nós temos aqui alguns tipos de ângulo, né? O ângulo reto, o agudo e o obtuso. Como diz aqui, o ângulo reto, ele mede exatamente 90 graus. Então, se ele tiver 90 graus exatos, nós teremos aqui um ângulo reto. O ângulo que tem menos que 90 graus, né, como está aqui, ó, a abertura que já muda a diferença, né? É a abertura do ângulo reto e a abertura do ângulo agudo. O ângulo que tem 90 graus, menos de 90 graus, ele se chama agudo. Então, todo ângulo que tem menos de 90 graus, ele vai se chamar agudo. E os ângulos que têm medidas maiores que 90 graus, eles vão se chamar de obtusos. Então, passou de 90 graus, né, ele já vai ser considerado ângulo obtuso. Então, para ser ângulo reto, tem que ter 90 graus exatos. Para ser ângulo agudo, tem que estar com menos de 90 graus. Então, passou de 0 grau, né, foi maior do que 0 e menor do que 90, é ângulo chamado ângulo agudo. Passou de 90 graus e sendo menor que 180 graus, ou seja, uma medida que está maior do que 90 e menor do que 180, ele vai ser chamado de ângulo obtuso.